Quem está doido para ouvir uma palavra de Deus aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Deus tem uma palavra para você. Abra teu coração. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Amém? Mas é abrir mesmo, é abrir de verdade. Porque Deus quer tocar lá e mexer, e curar, e sarar, libertar e transformar. Porque Deus é um Deus que faz. Amém? É um Deus que em 5 minutos Ele transforma a vida de uma pessoa. Quando tem o poder de Deus, meu irmão... O homem era Jacó, vira Israel, não é assim? Deus transforma, e é isso que Ele quer fazer na sua vida nesta noite. Então, abra a Bíblia, se você trouxe a Bíblia aí, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 29. Nós vamos ler Gênesis 29, do verso 25 até o verso 27. Essa é uma história conhecida. É a história de Jacó. Mas hoje Deus me deu uma mensagem, não baseada na história de Jacó, mas na história de Jacó, sobre a perspectiva de Labão. Então, na verdade, nós vamos ler aqui, e a gente vai tirar alguns ensinamentos aqui sobre essa história, mas sobre o olhar de Labão. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. No verso 25, a palavra de Deus começa assim. Gênesis capítulo 29, verso 25. E aconteceu pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Amém, até aqui. Então, aqui neste momento, é o momento em que Labão engana Jacó, né? Muitos devem conhecer a história. Jacó se apaixonou por Raquel. E ele olhou para aquela mulher linda, e ele se apaixonou de tal maneira, mas ele não tinha como dar o dote. Naquela época, tinha que pagar o dote para o pai. E aí, o que ele fez? Ele fez um compromisso com o sogro dele. Ele falou assim: eu quero trabalhar 7 anos por Raquel. E o sogro aceitou aquele pagamento como dote. Jacó trabalhou 7 anos, porém, é que na noite de núpcias, o sogro dele colocou a irmã mais velha, ao invés de Raquel. E eu não sei por que ele não viu, eu só sei que pela manhã, quando ele abriu os olhos, ele viu que não era Raquel, era Leia. E dizem por aí, não sei se é verdade, o pastor Daci vai poder me dizer melhor, que Leia era meio zarolha, né? Então, assim, não foi uma boa troca. E Jacó ficou meio bravo, foi tomar satisfação, e falou: mas Labão, por que me enganaste? Eu não trabalhei por Raquel. E Labão falou para ele: não é assim que acontece aqui na nossa terra. Aqui, a mais nova não casa primeiro que a mais velha. Eu imagino que ele deve ter pensado: por que você não me avisou antes, né? Mas, enfim, e orando sobre esse texto, Deus começou a falar algo comigo. Ele começou a falar sobre o quanto Labão era pesado para com a sua família. O quanto Labão era pesado, foi pesado para Jacó, e ele era pesado para suas filhas também. Eu não sei se você lembra, além de fazer Jacó trabalhar por 14 anos, Labão mudava o salário dele toda hora. Quando Jacó estava começando a ganhar dinheiro, Labão mudava: não, agora é o seguinte, o seu salário é esse outro e tal. No fim da história, quando Jacó não aguenta mais e ele sai fugido da casa de Labão, olha o tanto que Labão era pesado para a sua família. Jacó teve que sair fugido, porque ele achou que Labão não ia deixar as filhas dele irem com ele. E aí, antes de sair fugido, ele pergunta para aquelas meninas, ele fala: olha, tudo bem, vamos sair fugido, tudo bem para vocês? E elas respondem para Jacó assim: tudo bem, meu pai nunca tratou a gente bem mesmo, ele sempre ficou de olho no nosso dinheiro. Então, Labão era pesado. Foi pesado para Jacó, era pesado para a sua família. E Deus falou no fundo do meu coração, quando estava lendo essa história: Rodrigo, muitas vezes,
vocês também são assim. E Deus começou a falar comigo sobre isso. Deus começou a falar que eu, muitas vezes, sou pesado também. Esses dias o pastor Alice me convidou para cuidar do ministério infantil aqui, não sei quantos lembram. E meu irmão, 3 semanas antes eu já estava preocupado. Eu estava tão preocupado pedindo conselho para as pessoas, não, vou ficar responsável pelo ministério infantil, meu Deus, eu tenho que pensar em algumas coisas e tal. E eu fiquei tão preocupado que eu fiquei pesado com a minha esposa. Mô, já pensou alguma coisa? Todo dia eu falava com ela, mas você não pensou em nada, mas não sei o quê. Meu irmão, faltava 3 semanas. Se alguém passasse perto e olhasse para isso, ia pensar, meu Deus, mas você vai ficar responsável pelo mês inteiro do ministério infantil? Não, é só um domingo. E eu estava preocupado. E muitas vezes, por conta do estresse do dia a dia, muitas vezes por conta do, sabe, do foco que você dá nas coisas, você se torna uma pessoa pesada. E é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. O tema dessa mensagem é: seja leve. Seja leve. Porque o jugo, meu jugo, é suave. E o meu fardo é leve. Mas quando nós nos afastamos de Deus, o nosso fardo fica pesado. E o nosso jugo não fica suave. O nosso dia a dia faz, muitas vezes, com que o nosso fardo não seja leve. E sabe quem sofre? As pessoas à nossa volta. Hoje, a palavra lento se tornou um palavrão. Já viu? Mas, meu Deus, que sujeito lento! Mas nem sempre é um palavrão. Muitas vezes é porque a sua velocidade está acelerada demais. E a gente precisa ser mais leve. Então, se você chegou aqui com a tua alma pesada, eu quero te dar uma notícia, meu irmão. Deus quer transformar isso na tua vida. Só que é uma cirurgia, é uma operação, às vezes dói. Mas isso melhora, isso faz com que a tua vida seja melhor. Com que a tua família vá bem, né? Esses dias o pastor Alex virou para mim, esses dias não, já tem uns 2 anos e meio. Ele virou para mim e falou assim: Rodrigo, você precisa sair mais com a gente, cara. Aqui na igreja, você para conversar com as pessoas, só fala sobre projeto, só fala sobre trabalho. Você só fala se for para falar alguma coisa sobre igreja. Não, meu irmão, a vida é mais que isso. Com aquele jeitinho dele, eu estou traduzindo, ele falou todo com um jeitinho amoroso. E aí eu recebi desse jeito, falei, mesmo, preciso sair mais. Preciso estar mais com as pessoas. Por quê? Porque o nosso fardo é suave, nosso jugo é suave, nosso fardo é leve. Foi para isso que Jesus nos chamou, amém? Então nós não seremos como Labão. E para ficar didático aqui, tirar alguns ensinamentos, eu pensei no seguinte: eu vou mostrar 3 coisas que não é ser leve. Então, para a gente aprender como ser leve, primeiro eu vou mostrar 3 coisas. Olha, gente, isso não é ser leve, tá bom? E depois eu vou mostrar 3 coisas do que é ser leve. Você que anota aí para você não perder, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é: ser leve não é ter uma vida fácil. Ser leve não é ter uma vida fácil. Se você está esperando dar uma melhoradinha na sua vida para ficar mais leve, eu quero te dar uma notícia, meu irmão. No mundo tereis aflições e chupa essa manga. Não tem como fugir. Amém, meus irmãos? Então não dá para esperar ter uma vida fácil para ficar leve. Esses dias eu estava descendo o elevador lá no meu trabalho, e quando chegou mais ou menos no 8º andar, as portas fechando do elevador, o sujeito enfiou a mão assim, todinha, e muito corajoso, a porta fechou aqui no antebraço dele e abriu de novo. Ufa! Glória a Deus! E aí ele entrou e o pessoal do elevador começou a brincar com ele, falar assim, rapaz, e tal, e começou a brincar, e eu estava feliz, né? Eu não sou muito brincalhão, mas quando eu estou feliz eu solto umas piadas ruins, mas vai. E aí eu estava meio feliz, e aí eu falei para ele, meu irmão, mas tu é corajoso mesmo, próxima vez eu quero ver você botar a cabeça. Meu irmão, quando chegou no térreo, aí que eu vi que o rapaz estava nervoso, ele não gostou da brincadeira. E eu saí do elevador, e ele esperou eu sair, e ele lá de dentro gritou comigo assim, coloca a sua! Aí eu parei no hall assim, olhei para trás, aí ele saiu, eu vi que ele estava nervoso, eu falei, meu irmão, eu estou brincando, eu não gostei da sua brincadeira, não.
E eu falei, não, meu irmão, me perdoa, eu não tive intenção, vem cá, vamos conversar. Eu não quero conversar, não. E foi embora. Eu fiquei tremendo, irmão. Diante de Deus, fiquei tremendo. Meu Deus, arrumei uma briga aqui agora. Então, por que eu estou ministrando isso? Porque nós precisamos ser leve nesse ambiente. Não dá para melhorar, para esperar dar uma melhoradinha. Não dá, nós precisamos. Sabe, você entendeu? A Aline também sofreu uma dessas esses dias. Estava numa loja, aí foi pegar alguma coisa, a bolsa caiu, ela nem viu, uma bolsa de alguém. A mulher veio de lá, pegou a bolsa, botou no mesmo lugar e falou assim, ainda bem que minha bolsa estava aqui. Alguma coisa assim, né? Ela, foi eu que derrubei? Ela nem respondeu, né, amor? Então nós precisamos ser leve nesse ambiente. Não é o ambiente que tem que mudar você, é você que tem que mudar o ambiente. Amém, meus irmãos? Então, primeira coisa, ser leve não é ter uma vida fácil. E tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Esse é o desafio. Então, por exemplo, nessa história aqui, Lia teve uma vida difícil. Meu irmão, imagina você casar com um cara que não gosta de você. E ela ainda era meio olho para um lado, outro para o outro, né? Então, a vida dela não era fácil. E como que foi a reação dela em relação à dificuldade? Foi pesada. Ela se tornou uma pessoa pesada. Olha o clima que virou naquela família. Cada filho que ela tinha era uma vingança contra a irmã. Eu fico imaginando os olhares que elas se trocavam, aí, sabe, os trejeitos. Meu irmão, ela se tornou pesada. Por quê? Por conta da vida difícil que ela tinha. Diferentemente, Jacó, apesar da vida difícil dele, ele não se tornou pesado. Meu irmão, Jacó teve que trabalhar 14 anos, o sogro dele mudava o salário, era uma vida difícil. Mas ele sempre tentava se reconciliar, ele sempre tentava ajustar. E olha o que diz Romanos, no capítulo 12, verso 18. Tem aí, meu irmão? Olha aí. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, busca a paz. Busca ser leve. Mas a mulher brigou comigo, é injustiça, o que ela está fazendo? Meu irmão, se depender de você, busca. Se você, aquele dia no elevador não teve jeito, você viu que eu tentei. Então, se não dependia de mim, o cara tinha que pelo menos me escutar, ele não quis, ele foi embora. Então, tem hora que não tem jeito, tá bom? Mas se tiver jeito, busca a paz. Busca a paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Como é que é? Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É injusto, meu Deus, como é injusto, como que eu vou ser leve com a injustiça? Se depender de vós, busque a paz, libere o perdão. Você ora, fala, Senhor, é difícil, mas ele não me deve nada, mas ela não me deve nada. Declara, mesmo que você não esteja sentindo, declara, ora, e Deus vai tirando aquela nuvem, Deus vai limpando o teu coração. Ora como estou fazendo agora, Senhor, eu não precisa me pedir perdão, aquela pessoa está livre, está liberta, eu perdoo aquela pessoa. Declara, e você vai ver que você vai se tornando leve, 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 porque obedece a Deus. Amém? Então foca na solução, não no problema, não no seu ego, não no que as pessoas vão pensar, não no que foi combinado. Já viu? Mas foi combinado, e você fica morrendo porque foi combinado, e a pessoa não está cumprindo o combinado. Meu irmão, foi combinado, mas a mulher muda toda hora, então amém, tenta dar certo, faz dar certo. Acha um meio termo, busca a paz, mas é injusto, mas busca a paz. Mas é difícil, Tem gente, eu escutei uma pessoa falando há pouco tempo, que vem para a terra com uma bicicleta, outros vêm com caminhão. Quem vem com caminhão carrega baú e mais baú de coisas que viveu, de lutas.
E ele não consegue jogar fora. Tem gente que não, ele vem de bicicleta. Acontece alguma coisa com ele, ele não tem jeito de carregar, ele não carrega as coisas. Tem gente que vem com Scania. Meu irmão, qual o tamanho da tua Scania? Para guardar tudo que você viveu. Toda a mágoa, todo o medo. Não. Nós precisamos viver a vida numa bicicleta. Eu não levo nada. Eu não guardo nada. Fez comigo, eu sei. Mas é o Senhor, a vingança é dele. Não me pertence. 2 tipos de pessoas. E esse é o nosso desafio. Desafio grande. Desafio que muitas vezes a gente só entende no fim da vida. Mas é um desafio. É o desafio que Jesus trouxe para você agora. E você precisa apertar o botão e jogar essa carreta fora. E viver a tua vida numa bicicleta. Sem carregar nada contra ninguém. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Porque é Ele que vai fazer. Se você está pensando que não dá conta, é Ele que vai fazer. Entrega para Ele. Entrega para o Senhor, porque o fardo é dEle. Teu fardo é suave, porque é Ele que vai carregar para você, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que ser leve não é deixar de ser excelente. Ser leve não é ter uma vida fácil, agora ser leve não é deixar de ser excelente. Tem gente que confunde leveza com desleixo. Já viu? Ah, mãe, o pastor falou que é para ser leve, depois eu faço. Não, agora não fala comigo. Não, nós precisamos ser excelentes. Excelentes. Se você olhar para a vida de Jacó, ele, no final lá, falou para Labão, olha como eu cuidei das suas ovelhas, como eu cuidei do teu gado. Nenhuma faltou. E aqui faltou, eu paguei. E você tinha pouquinho, agora tem muito. Jacó foi excelente. Foi excelente. Nós precisamos ser leves, mas não podemos ser desleixados. Amém, irmãos? Está entendendo o que estou ministrando? Não é 8 nem 80. Eu trouxe um vídeo para vocês da final da São Silvestre, dia 31 de dezembro. Não sei quantos viram, puderam assistir essa chegada, mas é 2 minutinhos. Passa aí para mim, irmão. Para o pessoal ver. Aí o Jacob Kiplimo chega para vencer a São Silvestre pela primeira vez. Ele que foi em segundo lugar nos 10 quilômetros no sub-20 da Finlândia. Jacob Kiplimo de Uganda para vencer a corrida de São Silvestre pela primeira vez. O Kibiwott chega, está perto para assumir a segunda colocação. Briga pela vitória, mas vai dar Jacob Kiplimo, será, venceu! Venceu Kibiwott Kendi! Ele consegue a ultrapassagem nos metros finais! Tá bom, até aí. Meu irmão, na última hora, o jovem, 19 anos, se eu não me engano, venceu a maratona inteira, ninguém chegava perto dele. No último segundo, o rapaz fez assim, ó, e ganhou. Então nós precisamos ser leve, mas nós não podemos ser relaxados a ponto de perder a corrida. Amém? Nós não podemos, isso me lembra muito a vida de Esaú. Esaú, ele foi desleixado ao ponto de perder aquilo que já era dele, a primogenitura. E o que estou ministrando é que muitas vezes, por conta da nossa natureza, a gente acha que é leve, a gente acha que está levando a vida. Não, Deus nos chamou para não ser nem 8 e nem 80. A gente não pode ser estressado demais, mas a gente não pode vir à igreja todos os domingos e não ter a nossa vida transformada. Isso é ser desleixado, isso é levar a banho-maria. Entende o que estou ministrando? Nós precisamos abrir os olhos para a gente ser excelente,
Porque tem um pastor lá na igreja da cidade, pastor Carlito, que fala que a excelência honra os céus e inspira as pessoas. A excelência é de Deus. Deus não compactua com o desleixo. Amém? Em nome de Jesus, se você é uma pessoa que vem todos os domingos, você é uma pessoa que vai ser transformada todos os domingos. Se você é uma pessoa que ouve a Deus, você é uma pessoa que vai fazer o que Ele está dizendo para você fazer. Porque você é leve, mas você não é desleixado. Amém? A terceira coisa que quero chamar a atenção aqui é que ser leve não é deixar de reclamar. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu preciso ficar calado, aceitar tudo? Não! Não. Jacó foi lá reclamar com Labão, foi ou não foi? Ele chegou lá e falou, mas por que você fez isso? Eu não trabalhei 7 anos por Raquel? Por que você me deu Lia? Mas aqui aconteceu uma coisa super interessante que eu nunca tinha reparado, pastor Daci. Jacó, a reclamação dele surgiu efeito. Eu nunca tinha reparado. Eu achava, antes de ler esse texto, de estudá-lo, que Jacó tinha trabalhado 7 anos, foi lá, reclamou, aí Labão combinou com ele, beleza, trabalha mais 7 anos que eu te dou Raquel. E não foi assim. Sabe o que aconteceu? Jacó trabalhou 7 anos, foi lá, reclamou, e Labão falou para ele, beleza, passa a lua de mel, eu te dou Raquel, você casa com ela também, e trabalha mais 7 anos casado. Olha o verso, qual que é o verso que fala isso aí, meu irmão? 29, 30, coloca aí. E coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia e continuou servindo Labão por outros 7 anos. Ele passou a lua de mel com Raquel e depois trabalhou 7 anos casado. E o que Deus falou comigo a respeito disso? O que isso tem a ver? É que nós devemos reclamar. Porém, a gente tem que reclamar de um jeito que tenha efetividade. Não adianta reclamar se não vai ter efetividade. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. A gente precisa trabalhar isso. Porque quando a gente reclama com efetividade, foi o que aconteceu com Jacó, as pessoas mudam, as pessoas transformam. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo lá no meu trabalho. Eu tenho um querido que trabalha comigo lá, que ele não faz nada que eu peço. Tudo que eu peço ele não faz, não entrega. Mas aí você me pergunta, ele entrega outras coisas e tal? Não entrega nada. Meu Deus, o rapaz está lá o dia inteiro, passa semana após semana e ele não entrega nada. E aí eu resolvi pegar no pé dele. Eu falei, beleza, deixa ele comigo. Fiquei 2 semanas pegando no pé dele. Tem que ser assim todo dia. E aí, o que entregou, o que fez, não sei o que. O que resolveu? Nada. Pelo contrário, antes ele não entregava nada, reclamava da unidade, falava mal para todo mundo. Agora ele não entrega nada, reclama da unidade, fala mal para todo mundo e ainda fala mal do chefe. Rapaz, meu tal do Rodrigo é chato, meu Deus, como é chato. E aí eu resolvi conversar com ele. E aí sentei, meu irmão, vamos conversar. E aí eu comecei a falar com ele sobre a necessidade que eu tinha dele me ajudar, do apoio dele. E eu comecei a falar de mim ao invés de falar dele. Eu comecei a falar, olha, rapaz, eu estou precisando demais de você. Meu irmão, eu vou te falar, se você me apoiar, a coisa vai andar. Olha o tanto de coisa que eu tenho. Você está vendo aí o tanto que eu estou correndo? Você está vendo que estão cobrando de mim? Olha as minhas responsabilidades, meu irmão. Meu irmão, eu estou aqui, de trabalho. Cara, eu preciso da tua ajuda, meu irmão. Me ajuda, pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a falar de mim ao invés de falar dele. Ao invés de chegar e sentar com ele e falar, meu irmão, mas você não entrega nada. Não, eu comecei a falar de mim, da minha luta, das minhas dificuldades, do que eu estava sentindo. Meu irmão, estou me sentindo sufocado. Cara, eu estava falando de mim. E sabe o que aconteceu? Ele olhou para mim e viu verdade nos meus olhos, que era verdade. E eu conectei a minha alma com a alma dele. Por que eu estou ministrando isso para você? Porque nós precisamos aprender a nos comunicar. Não adiantava eu pegar no pé dele. Não adianta eu ficar continuando pegando no pé dele. Ele não vai mudar. Eu preciso mudar a minha comunicação, eu preciso melhorar a minha comunicação, e só assim as pessoas
vão surtir efeito, as coisas vão surtir efeito na vida delas. Eu não sei se você conhece o livro chamado Comunicação Não Violenta. Quantos já leram esse livro aqui? Tem um ali, dois, mais alguns que eu não vi. Comunicação Não Violenta. Ele dá dicas extraordinárias para quem quer se comunicar, de maneira que a outra pessoa escute. Às vezes você está sofrendo, meu Deus, ninguém me escuta. Sabe aquela pessoa que fala e ninguém ouve, ninguém dá atenção? Talvez você precisa mudar a tua comunicação. Sabe aquela pessoa que fala e, além de ninguém escutar, ninguém dá moral. Ou seja, talvez você precise mudar a tua comunicação. Uma das coisas que esse livro orienta, por exemplo, falar com leveza, falar com coisas engraçadas no meio. Meu chefe, ele fazia isso. Meu chefe falava coisas duras, colocando piada no meio e tal, e exagerando demais, e aí você ria e aceitava aquilo. Por quê? Porque ele era engraçado, então ele conseguia falar com as pessoas coisas mais duras do mundo, e as pessoas recebiam. Se você não é engraçado, leia o livro. Tem outras dicas lá. Assim como essa que eu dei para você quando falei com o rapaz lá, que eu não posso dizer o nome. Amém? Então, ser leve não é deixar de reclamar, porém, reclamar com efetividade, em nome de Jesus. E agora vamos para as 3 coisas do que é ser leve. Olha aí. Ser leve é ser simples. Ser simples não é pequeno ou banal, tá? Ser simples é ser não desgastante. Ser simples é não complicar demais. A Aline tem uma frase super exagerada, que ela fala, mas que tem um fundo de verdade. Ela diz assim, ainda bem que eu não sou muito inteligente. Eu falo, o que é isso, amor? Por que você está dizendo isso? E aí ela fala assim, não, porque já viu, aquela pessoa muito inteligente sempre é meio doidinha. E é verdade, por quê? Porque ela é muito inteligente, então ela pensa demais. E aí ela complica tanto, e como ela não é Deus, ela nunca vai descobrir tudo. Mas, meu irmão, ela vai fundo, e pá, e não sei o quê, e complica, e não, mas não, e tal, e tem aquela coisa. Meu irmão, inteligente demais. Até mais que Deus. E aí fica meio. É uma frase exagerada, mas tem um fundo de verdade. Deus é simples. Mas nós é que complicamos as coisas. E aí nós nos tornando pesado. A gente quer botar 300 coisas na agenda, fazer tudo de uma vez e ir para ontem. Deus é simples. Já viu um pé de limão? Tem jeito de você plantar o limão hoje e chupar amanhã? Não tem. Não tem jeito de você chupar limão no outro dia. Por quê? Porque tem um processo. Tem um processo. Tem que esperar o pé de limão amadurecer. Mas muitas vezes na nossa vida a gente quer plantar hoje e colher amanhã. Quer chupar o limão no outro dia. Por que não? Porque não sei o quê. Meu irmão, Deus levou Jacó, ficou lá quanto tempo com Labão? Tempão, 14 anos no mínimo. Trabalhando com Jacó. Trabalhando. Porque Deus, ele faz uma coisa depois da outra. E ele vai, é simples. Deus é um Deus simples, amém? Mas, quando a gente vai se aproximando do mundo, a gente vai ocupando a nossa agenda. Já viu aquele livro, Milagre da Manhã? Esse tem mais gente que conhece, né? Foi o segundo mais lido nesse ano. Quantos conhecem o livro O Milagre da Manhã? Levanta a mão, deixa eu ver. Milagre, aí, tá vendo? Mais gente conhece. Milagre da Manhã, meu Deus, é tenso. Pensa num livro espartano, nível hard. Tem que acordar 5 horas da manhã, né? E aí ele fala, não, mas espera aí, você vai chegar lá, acordar às 4. Meu irmão, na minha visão, e aí talvez não seja a visão de Deus, é a minha, o Milagre da Manhã quer botar mais uma coisa na tua agenda. Tem muita coisa boa lá. Tem coisa lá que eu li e falei, meu Deus, isso é para mim. E aprendi. Porém, no fim, eu não vejo e não conheço, e não conheci até hoje, uma pessoa que consiga executar aquele livro sem parar e não cansar. Por quê? Porque ele quer botar mais uma coisa na tua agenda. Porém, quando eu olho para Deus, sabe o que eu vejo? Eu não vejo Deus querendo botar mais uma coisa na minha agenda. Eu vejo Deus
querendo tirar coisas da minha agenda e colocar apenas aquilo que é importante. Eu vejo Deus querendo diminuir a quantidade de coisas que eu faço e me dando, filho, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Na verdade, eu te chamei para fazer isso. E aí a gente complica. O nosso fardo muitas vezes não é leve, não é suave, porque nós estamos fazendo coisas que Deus não nos mandou fazer. Deus nos chamou e Ele nos chamou para ser leve, para ter um fardo leve. Mas a gente que vai complicando e colocando um monte de coisa na agenda. Deus, Ele quer te mostrar efetividade. É aquilo, filho. Foi para isso que eu te chamei. E quando você olha para o teu propósito, você faz aquilo com o pé nas costas, porque Ele te fez com características para tocar aquilo. E aí você vive uma vida leve. Mas precisa dizer não para a quantidade de pessoas que ficam pedindo você fazer outras coisas. Tem uma pessoa que vocês conhecem que aprendeu a fazer isso, e eu tenho aprendido isso com ele, chama-se Pastor Wilbert. Conhece ou não? Pastor Ibe vive uma vida leve, meu irmão. Eu lembro uma viagem que eu fiz para ele. Viagem não, a gente foi aqui para o Jardim Gai. Ele tinha mais ou menos 55 anos naquela época. Eu tinha 30 e poucos. Nunca esqueci daquela viagem para o Jardim Gai. E a gente no carro, e ele falando das coisas dele, da idade dele. Meu irmão, no meio da viagem eu me peguei desejando ter 55 anos. Meu irmão, eu tinha 30, minha idade era muito melhor que a dele. Aliás, depende do ponto de vista. Consegue perceber? Por quê? Porque ele consegue ter prazer em coisas simples. Ele consegue aproveitar. Existe uma pessoa que comemorou mais a idade quando fez 60 anos do que o pastor Ibe? Não existe. Nunca vi. Por quê? Porque ele aproveita coisas simples, porque Deus é simples. Então uma vaga de garagem, meu Deus, que alegria! Nós precisamos ser simples, porque o nosso Deus é simples. E aí me lembra das crianças. Meu irmão, eu dou boneca para essas meninas, minhas filhas. Sabe com o que elas gostam de brincar? Com lenço umedecido. Meu irmão, lenço umedecido lá em casa não aguenta, acaba rápido. Por quê? Toda hora tem uma menininha com lenço umedecido, que aquilo vira um vestido e tal, e uma bailarina, vira um monte de coisa. E as bonecas lá no canto. Porque nós é que complicamos. Deus nos chamou para ser simples. Porque Ele é um Deus simples. É um Deus que trata, que tem tempo para as coisas. Calma. Vai chegar lá, meu irmão. A gente quer viver antes da hora e a gente entra com crise de ansiedade, já viu? Porque não está na hora. Mas a gente não espera. Mas Deus quer mudar isso nessa noite, em nome de Jesus. Quantos creem? Digam amém. A segunda coisa, ser leve, é viver cada dia o seu mal. Eu estava falando de ansiedade aqui, ó. Essa é para os comedores de unha. Sabe o que é ansiedade para mim, meu irmão? É antecipar problema. Olha que coisa interessante. Fé é antecipar bênção. Ansiedade, preocupação, é antecipar o problema que não chegou ainda. Olha que coisa louca. Ansiedade e preocupação é o contrário da fé. Ser leve é viver cada dia o seu mal. Nós não podemos antecipar problemas que não chegaram ainda. Qual é o problema de hoje, de agora? Vive ele, é suficiente. Não, amanhã Deus vai dar um jeito. Né? É assim que deve ser a nossa vida. Então, se você olhar para Jacó, olha o quanto ele ficou preocupado em encontrar Esaú. Já viu preocupação? Mas, meu irmão, olha quantos presentes ele arrumou. E a forma como ele enviou os presentes, estava preocupado, não estava? E depois passou a família para lá do rio, voltou a família. Meu irmão, o homem estava tão preocupado que ele passou a noite lutando com um anjo. Aí a ansiedade de acordo. E a gente faz isso. Só que tem um ensinamento aqui na vida de Jacó que eu quero tirar para você. Ele passou a noite lutando com um anjo.
Olha que coisa linda. Deus falou comigo assim, quando você estiver ansioso, passa a noite lutando com o anjo. Meu irmão, vai para Deus. Porque quando a gente vai para o mundo, o que o mundo diz? Quer botar mais uma coisa na agenda, quer deixar a gente mais preocupado, quer fazer a gente se preocupar com coisa que a gente não estava nem preocupado. E quando a gente vai para Deus, não, Ele quer tirar a coisa da agenda. Porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então, como Jacó, quando nós estivermos preocupados, a gente precisa ir para Deus. E quando a gente vai para Deus, a fé aumenta. Quando eu virei pastor, eu fiquei preocupado. Comentei com meu líder. Meu irmão, como eu fiquei preocupado. Agora o povo vai cobrar de mim. Ih, agora vão cobrar muito mais. Agora eu vou ter que ser perfeito. Não, eu fiquei semanas preocupado. Até que eu fui para Deus. E Deus falou, é eu que vou fazer, meu filho. Aí eu relaxei. Não, nem tanto. Mas descansei, é isso. A gente precisa viver essa corrida descansada. A gente precisa aproveitar e divertir. A gente precisa aprender a se divertir no processo. Mas sem desleixo, com excelência. Não pode ser estressado demais. Precisa se divertir no processo. Às vezes, eu fico preocupado aqui antes de pregar. Meu irmão, tem dia que eu chego aqui, sento nesse lugar, vocês estão adorando aí, eu estou, meu Deus, preocupado. E aí, sabe o que eu faço? Eu vou lá para dentro, vou lutar com o anjo. E aí, a Anne me ensinou, faz pose de super-homem. Eu entro lá na sala, faço pose e começo a guerrear, meu irmão, ó. Lá atrás. Por quê? Porque eu estou preocupado. Então eu vou para Deus e eu começo a lutar com aquela preocupação. E se a minha fé está pequena, eu começo a fazer com os braços. Eu começo a fazer movimento. Eu não aceito aquilo. E eu começo a guerrear comigo mesmo. Até que o anjo muda meu nome de Jacó para Israel. E eu entro aqui como um leão. Ninguém viu minha guerra. Não quer dizer que nós não vamos viver lutas e preocupações. O que eu estou dizendo para você é que ser leve não é viver com ansiedade. É viver cada dia o seu mal. E a gente vai aprendendo a viver cada dia o seu mal. Porque a nossa vida é feita de desafios. Quantos desafios você tem essa semana? Não se preocupe com eles. Entrega, 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 entrega. E a última coisa que quero ministrar é que ser leve é deixar-se transformar. É deixar-se transformar. Meu irmão, quando eu olho para mim, meu irmão, as pessoas olham para mim e falam assim, meu irmão, você é leve, você é suave. Eu quero dizer para você que eu não era. Eu não era. Quando eu era criança, eu era emburrão. Chato, pensa no menino chato. Antes de converter, meu irmão. E eu me converti. E Deus começou a mudar a minha natureza. E Deus começou a me transformar, e me transformar, e me transformar, e transformar, e transformar. Até chegou o dia que as pessoas não me reconheciam mais. Até chegou o dia que aquelas pessoas que olhavam para mim com cara feia, falavam, esse menino é enjoado. Meus tios, eles olhavam para mim e começaram a me honrar. Por quê? Porque eles começaram a ver Deus na minha vida. E eu vou te falar, nós podemos mudar a nossa comunicação, nós podemos mudar e parar de ser tão ansioso, a gente pode mudar e fazer todas essas coisas que eu ministrei, mas se não tiver Jesus, a gente não vai brilhar, a gente não vai conseguir ser o suficiente. Porque é com Ele, é para Ele, é Ele que transforma. Eu lembro no começo da minha conversão, um dia eu estava na parada de ônibus, e passou um ônibus, e eu fazendo assim, já tinha meia hora que o ônibus não passava, e eu esperando aquele ônibus, e sabe o que o ônibus fez? Chegou lá no meio da pista e foi embora. Meu irmão, eu tinha acabado de converter, e se não fosse Jesus já trabalhando na minha vida, eu tinha xingado tudo aquele ônibus lá. Mas eu lembro como se fosse hoje, Deus entrou em mim
e me trouxe uma paz interior que só Ele entende, que é incompreensível. Aquela não era a minha natureza, mas Ele me transformou naquela hora, e eu não xinguei, eu adorei a Deus. E naquele dia, no começo da minha conversão, eu vi que valia a pena seguir esse Deus, porque Ele nos melhora, porque Ele nos transforma, porque Ele faz, Ele é o Deus que faz, amém? Eu queria pedir para você, assim como você está, em espírito de adoração, se colocasse de pé no seu lugar. A gente está terminando, mas eu ainda quero falar contigo poucos minutos. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Independente da circunstância que você vive, independente da sua luta, independente da sua dor, independente da injustiça que você sofreu, Ele quer fazer você luz para que o ambiente que você vive seja transformado através de você. E eu quero te dizer mais uma coisa, não é você que faz, porque nós não somos bons o suficiente. Eu não estou aqui como pastor, ministrando 18 horas como pastor e me apoiando no culto, meu irmão, porque eu mereço. Não é por minha causa. Escute o que eu estou te dizendo. Não é porque eu sou bom e porque eu sou bonzinho, porque eu, não. É porque um dia eu deixei Ele me transformar, um dia eu falei, me muda, Deus. E Ele aceitou o meu pedido. Então eu quero dar esta oportunidade para você nessa noite. Tem um Deus aqui que é poderoso para transformar. Se você quer mudar a tua vida nesta noite, eu quero pedir para você não ser leve demais, desleixado demais. Não, seja excelente. Saia do teu lugar. A gente vai cantar uma canção. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente rapidamente. Nós vamos orar com você, amém? Em nome de Jesus. Oh Jesus, Jesus, teu fardo leve, jugo suave, nele eu viverei, eu descansarei. Teu fardo leve, jugo suave, nele eu aleluia, viverei, eu descansarei. Teu fardo leve, jugo suave, nele eu ore a Ele. viverei. Coloca as suas preocupações diante dele. Entrega que o Senhor está com as mãos esticadas para receber. Teu fardo leve, jugo suave, nele eu viverei. Eu descansarei. Oh Deus, descansaremos em Ti, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, Deus, diante da Tua presença, entregando os seus corações, Deus, a Ti, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa carregar. Em nome de Jesus, se há algum fardo pesado aqui, Deus, transforma, Senhor. Transforma num fardo leve, suave. Foi para isso, Deus, uma vida abundante, como diz em João 10:10. Tira todo o peso, Deus, o peso do pecado, Deus, o peso da acusação do diabo, Deus, o peso, Deus, das preocupações, a crise de ansiedade. Quebra agora, Senhor, transforma, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, nós oramos nesta hora, Deus, pela transformação completa do Teu povo. Trabalha na mente, Senhor, para que em nome de Jesus toda seta do maligno seja repreendida agora em nome de Jesus. Oh Deus, transforma, Senhor. Oh, Satanás, você é mentiroso. Você disse a essas pessoas que não haveria jeito para a vida delas. Você disse para essas pessoas que elas não tinham um propósito, mas era um acidente. E nós quebramos essa palavra e dizemos que Deus está agindo, levantando homens e mulheres, que o propósito do Senhor é levantar a nossa vida do pó e nos fazermos pessoas especiais.
O propósito do Senhor é pegar o homem e a mulher improvável e fazer ele provável. Escreve o nome dos seus filhos no livro da vida, perdoa os seus pecados, traz a graça e o poder do Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós oramos abençoando a todos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Aplauda, Senhor, essas vidas são especiais. Deus ama vocês, queridos, Deus ama vocês, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar em paz, queridos, aleluia, glória a Deus, amém. Pastor Rodrigo, Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, glória a Deus.